Qual é a melhor divisão de treino? É full body? É push-pull legs? É treinar um músculo por dia? Como é que vocês vão saber qual é a melhor divisão de treino para vocês? Nesse vídeo eu quero esclarecer o que talvez seja um dos principais questionamentos que eu recebo. Toda vez que eu abro uma caixinha de pergunta, toda vez que eu abro a live, o pessoal sempre me pergunta qual é a melhor divisão de treino. E nesse vídeo eu quero ajudar vocês a compreenderem de uma vez por todas que divisão de treino precisa obedecer a algumas regras e que essas regras elas vão fazer com que o treino não seja uma regra geral. Por exemplo, você pega e fala push-pull legs. Então você vai fazer peito, costas e perna. Ou vai fazer full body, vai treinar o corpo inteiro várias vezes na semana. Só que vocês têm que começar a pensar de uma forma um pouco mais profunda. É por que é que vocês estão realizando essa divisão de treino? Qual é o intuito por trás de uma programação de treino? E vocês vão entender de uma vez por todas qual é a melhor divisão de treino para você. E o para você é muito importante. Isso precisa ficar gravado desde o primeiro momento. Então, quando vocês vão ver conteúdos na internet, vocês vão ver que as pessoas sempre têm uma divisão de treino, que vai ser a divisão de treino da moda, e que eles dizem que foi essa divisão de treino que provocou a mudança no físico deles. Primeira coisa, pessoal, que vocês têm que desassociar. A mudança do físico de alguém não vem necessariamente do que ela está fazendo com relação ao treino dela. Pode ser oriunda de vários fatores. Então, eu já vi muito antes e depois na internet que o pessoal fala foi por conta da divisão de treino, foi por conta desse tipo de alteração que eu fiz. Dificilmente um único fator explica uma mudança que é muito drástica no corpo de alguém. Tem muitos conteúdos que são feitos, por exemplo, por crianças que maturam durante o processo ali da adolescência, e deles dizem que foi a divisão de treino que fez isso. Quando, na verdade, a primeira foto ou o primeiro vídeo é da pessoa com 14, 15 anos e depois ela tá com 16, 17. O que, em termos de maturação, faz muita diferença para o desenvolvimento muscular. Então, parem de associar, às vezes, o resultado que você vê ao que a pessoa diz que ela fez como divisão de treino. E já aproveitando esse gancho de que muitas vezes as mudanças dos outros são os fatores que motivam vocês a adotarem determinadas estratégias de treino, pensem o seguinte: aquela pessoa tem um objetivo de desenvolvimento, digamos que ela quer desenvolver dorsal, por exemplo, quer desenvolver costas, quer desenvolver bíceps. Aí você vai e copia o treino dela, porque a melhor divisão de treino é aquela que ela está fazendo, certo? Mas você tem o mesmo objetivo que ela? Provavelmente não. E aí é o que eu sempre falo para as pessoas, faz sentido você adotar uma divisão de treino que não é uma divisão de treino que privilegia o que você quer desenvolver? Então vocês percebem que às vezes você olha e fala, pô, mas o cara tá treinando com maior volume costas, de repente nessa divisão de treino você decide adotar a divisão de treino dele. Só que você não quer desenvolver mais costas. Por que é que você tá copiando uma divisão de treino fixa, sendo que o teu objetivo não é o mesmo objetivo da outra pessoa? Então percebam como esse negócio, eu vou fazer full body porque é o que o pessoal tá falando que funciona. Você pegar a ideia global do treino, por exemplo, vou treinar o corpo inteiro num dia e depois vai treinar o corpo inteiro no outro dia, tudo bem, aí você pode até pegar esse escopo global. Agora, você não pode copiar exatamente a mesma divisão, porque às vezes o teu objetivo vai fazer com que a tua divisão de treino não fique linear desse jeito. Às vezes, ao invés de fazer push-pull legs, o que você copiou lá, você vai precisar fazer push-pull full body, por exemplo. Vou dar um exemplo para vocês. Muitas vezes eu monto treino, às vezes acaba acontecendo num dia da pessoa treinar, por exemplo, peito, ombro e tríceps. Só que daí em outro dia, de repente, lá no final da semana, ela treina posterior de coxa, bíceps, tríceps e ombro. Como é que a gente faz para agrupar isso dentro de uma divisão? Então eu prefiro tratar a divisão de treino como algo que obedeça a regra de prioridade. O que você quer desenvolver mais? Esses músculos que você quer desenvolver mais vão ser os músculos que você vai ter que privilegiar dentro da tua programação. E tem algumas formas de fazer isso. Então a primeira coisa, quando você for definir qual é a divisão de treino que você vai adotar, você vai começar a anotar e vai criar uma tabelinha de volume. Então lista lá todos os grupos, por exemplo, peito, costas, ombro, braço, né, bíceps, tríceps, quadríceps, posterior de coxa, glúteo e panturrilha. Essa é uma tabelinha, por exemplo, para você agrupar os músculos de forma bem genérica. Eu sei que tem, por exemplo, upper e lower back, então parte de cima e parte de baixo das costas. Mas eu acho que inicialmente o ideal é que você pegue esses grupos musculares e separe para você distribuir o volume total. Depois você vai para porções específicas. Então vamos lá, você vai começar a tua programação de treino dividindo quais são os músculos prioritários. E o que isso significa? Os músculos que você quer desenvolver mais. Por quê? Porque os músculos que você quer desenvolver mais, você vai treinar ou com mais volume ou vai priorizar o trabalho deles dentro de uma sessão de treino, colocando eles no começo da sessão. Por mais que as evidências atuais mostrem que a ordem dos exercícios não é tão importante para a hipertrofia, pensando que você não vai ter malefício nenhum em alocar esse exercício no começo da sessão, eu acho que faz todo sentido que você comece as sessões com os músculos que você quer desenvolver mais e que você vai trabalhar com mais volume ao longo da semana. Então a primeira coisa que você vai fazer é isso. Então digamos que você descansa no final de semana, sábado e domingo você descansa. Segunda-feira você vai começar estimulando esses grupos musculares prioritários e vai alocar eles no começo da sessão.
Então, para definir um músculo prioritário, você vai olhar para o teu corpo e falar, pô, agora eu quero desenvolver mais peito. E com base nisso, você vai distribuir o volume para peito. Qual é o volume de séries que você vai utilizar quando você está priorizando um músculo? Isso é muito individual, mas o que nós sabemos é que a progressão de volume parece beneficiar a hipertrofia. Então, olha o volume que você está fazendo atualmente, escreve num papel quantas séries você faz e progride ali em média 20% de volume. Tem estudos com progressões maiores, mas eu acho que partindo do pressuposto que a gente tem que fazer uma progressão consciente, então você vai pegar esse volume aí e você vai progredir em 20%. O que é uma progressão de 20%? Você pega, por exemplo, digamos que você está fazendo 10 séries para peito na semana. Então vai multiplicar 10 vezes 0,2, que é para dar o percentual de 20%. Aí, se você multiplicar 10 por 0,2, você vai ver que vai dar um volume adicional de 2 séries. Caso você não queira trabalhar com 2 séries e queira fazer 3, então você coloca ali, por exemplo, ao invés de você estar fazendo 10 séries, você vai passar a fazer 13 séries. Então você anota lá 13 séries para peito. Pode ser, eu estou dando exemplo de peito, pode ser quadríceps, pode ser costas, enfim. E aí você vai anotar e vai distribuir essas 13 séries ao longo da semana. Como é que você faz essa distribuição? A minha sugestão para vocês é tentar quebrar esse volume para que você não faça mais do que 10, 12 séries para um grupo muscular na mesma sessão. Eu, particularmente, normalmente quando eu estou prescrevendo o treino, eu coloco ali 9 séries no máximo para um músculo por sessão. Então, por exemplo, se você está fazendo 13 séries, eu aconselho que você ainda tem mais margem para quebrar mais esse volume. Como é que você vai fazer isso? Aí começa a entrar as divisões de treino específicas. Por exemplo, você pode fazer 3 séries em um dia, 3 séries no outro, 3 séries no outro e 3 séries no outro. E como é que você vai fazer isso? Por exemplo, vamos pegar o exemplo de 13 séries. 13 séries dá para você fazer, por exemplo, o que seria equivalente a 7 séries em um dia para peito ou para o músculo prioritário que você tem 7 a 6 séries no outro. Depende de como vai ficar esse volume da primeira sessão. Se forem 13 séries, por exemplo. Aí como é que você distribui isso? Digamos que segunda-feira você faz 6 séries para peito. Muito provavelmente, na quinta-feira você vai conseguir estimular o grupo muscular prioritário de volta. Então, 6 séries e 7 séries. Então você dividiu o teu volume total dentro da semana. Ah, Lucas, mas o meu volume aqui deu 18 séries. Você vai pegar e vai quebrar esse volume. Tenta pegar essa regrinha do não mais que 9 séries em um dia, porque daí você consegue quebrar o volume em várias sessões. Você poderia, por exemplo, quebrar ainda mais, fazer uma frequência ainda maior. Só que como tem outros músculos para você treinar, eu acho que essa regrinha ela se torna aplicável. E pensando na perspectiva da recuperação, 3 séries, por exemplo, são 3 exercícios com 3 séries. Você pode pegar esses 3 exercícios, se for 18 séries, no caso do volume, e realizar em 2 dias. Então você faria 9 séries em 2 dias diferentes, e aí você provavelmente teria uma capacidade de recuperação que daria conta desse volume. Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é definir o músculo prioritário e depois quebrar esse volume total dentro da semana. Porque como o músculo que vocês querem desenvolver com prioridade, tendência que ele tem um volume um pouco maior, esse fracionamento do volume possibilita que você tenha treinos de melhor qualidade. E o que a gente tem de evidência, o que a literatura parece apontar, é que para volumes maiores, você fracionar esse volume parece ser mais interessante. Então, ao invés de você fazer 18 séries para peito em um dia só, 13 séries para peito em um dia só, você vai fracionar e isso te dá a perspectiva de combinar ainda com outros grupos musculares para que você complemente todo esse volume semanal. E é por isso que, às vezes, você vai treinar peito, posterior de coxa e ombro no mesmo dia, porque as sessões elas podem ficar quebradas desse jeito. Então, comecem dividindo os grupos musculares prioritários que vocês têm para desenvolver. Coloque eles no começo da sessão e vão ser os músculos que vocês vão trabalhar com maior volume. Outro fator muito importante é a proximidade da falha. Se vocês acompanham conteúdos de musculação, vocês devem saber que as séries sempre têm que ter um nível de proximidade até a falha. O que acontece é que o que a literatura parece indicar é que se você vai até a falha em todas as séries, a quantidade de volume que você tolera é menor. Então, se você de repente está trabalhando com margens de volumes maiores, a minha dica para você é não atingir a falha de forma absoluta em todas as séries. Você pode trabalhar com 1, 2 repetições de reserva e atingir a falha, por exemplo, na última série de cada exercício que você está fazendo, ou em séries pontuais. Assim você vai conseguir ter um trabalho acumulado maior, porque a fadiga de cada série até a falha, ela vai atrapalhar a série subsequente. Então pensem muito nisso. As séries elas sempre têm que ter qualidade. O que é uma série com qualidade no treino de musculação? Proximidade até a falha, mas você pode trabalhar com repetições de reserva. Se você trabalha com repetições de reserva, a tendência é que você tolere um volume load, uma tonelagem, um volume acumulado maior. E isso vai permitir com que você mantenha esse desempenho. Então, o que eu gosto de fazer é deixar, por exemplo, para você atingir a série, pode ser na última, pode ser na segunda, enfim, não tem uma regra específica, mas que você atinja a falha em séries pontuais ao longo dessa progressão, mas a proximidade até a falha precisa existir.
Então, pessoal, sempre muito atento. A qualidade do treino é muito importante. Eu vejo muitas pessoas dizendo que o que mudou o shape deles foi fazer volume baixo. Só que muitas vezes o treino da pessoa anteriormente ele era muito subestimado. E aí ela melhorou a qualidade das séries e ela acha que foi o volume que influenciou, quando na verdade o que influenciou foi a qualidade das séries. E daí se você está pensando, mas não tem como fazer um volume muito alto se você vai até a falha ou próxima falha em todas as séries. Depende do quanto de volume você está falando. Vocês viram como eu falei de 18 séries, por exemplo? Vocês percebem que são 3 exercícios com 3 séries em dias diferentes? E que se você trabalhar com repetições de reserva, provavelmente você vai tolerar e você vai ter um bom estímulo para hipertrofia, porque a literatura mostra isso. E se você pega, por exemplo, e compara uma ou duas repetições de reserva com o treino até a falha, os resultados são similares. Então, a gente precisa utilizar de forma inteligente o conceito de qualidade. E qualidade é proximidade até a falha, mas se você utilizar a falha de forma pontual, provavelmente você tolera um volume maior. E mais volume tende a dar mais hipertrofia, pelo menos é o que a literatura mostra. Então, sempre pensando nisso. Então vocês percebem que existem vários fatores um pouco mais complexos que vão nortear essa divisão de treino de vocês? Agora que a gente já falou do músculo prioritário, vamos pensar como você vai distribuir toda a tua sessão de treino. Então vamos pensar, por exemplo, lá vamos seguir no exemplo do peito. Mas você pode adaptar isso para qualquer grupo muscular que você queira desenvolver. Então beleza, você vai fazer lá, você anotou o teu volume de peito. Então, digamos que peito é teu músculo prioritário, que vai ter mais volume que você vai privilegiar. Todo o restante você vai distribuir ao longo das sessões. E aí você pode obedecer algumas sequências que eu acho interessantes. Então, pensa comigo, por exemplo, se você treina peito em um dia, você vai ter um trabalho ali indireto para tríceps e ombro também. Então, talvez faça sentido você já colocar alguns exercícios isolados para que você estimule esses músculos nessa sessão. E daí, num outro dia, você pode estimular músculos que não vão estar diretamente envolvidos. Então, por exemplo, você pode treinar perna no outro dia e costas junto, digamos que você queira fazer essa divisão. Você pode treinar só perna, enfim, depende de como você vai distribuir esse volume. Então você vai adequar lá. Então você coloca os exercícios de acordo com a tabelinha de volume que você criou. Sempre lembrando que prioridade mais volume. E daí você vai respeitar essa regra de fracionamento. Então digamos que no segundo dia você colocou lá que eu não quero estimular membro superior para não ter nenhum trabalho direto ali. Então eu vou colocar, por exemplo, na terça-feira eu vou colocar um treino de perna. Então você treina a perna na terça-feira, no segundo treino. E daí no outro dia você não vai treinar, de repente, um músculo prioritário de volta. Mas aí você já pode fazer um trabalho, por exemplo, para costas e bíceps. Ou digamos que você queira, como eu só dei um estímulo para ombro e para tríceps, eu acho que eu consigo treinar agora ombro e tríceps. Aí você pode jogar esses exercícios dentro dessa sessão e daí digamos que a tua outra sessão tenha costas, ombro e tríceps. Porque você concorda comigo que se você fizer, por exemplo, 3 séries de tríceps na segunda, na quarta-feira, provavelmente você consegue repetir de volta. Então, percebeu que a divisão de treino já não tem uma regra específica? Ela já está misturando costas e tríceps. Daí, digamos que você queira, agora eu vou estimular o peitoral de volta. Aí, só que você pensa, mas eu também quero estimular mais um pouco de posterior de coxa para complementar meu volume. Então, você treina peitoral, que é o músculo prioritário que você distribuiu lá, e aí você coloca o volume de treino que você precisa distribuir ainda. Portanto, a divisão de treino, que é o que casa que eu falei lá no começo, ela não tem uma regra específica. Distribuam o volume e aloquem o volume de acordo com o que fizer sentido dentro das janelas de recuperação que você estabelecer. Porque às vezes a divisão fixa, ela não te permite isso. Porque aí você vai fixar, ela vai trabalhar com volume fixo, uma quantidade de exercício fixa, e você acaba não tendo margem para modificar isso. Então é muito importante que essa distribuição ela seja feita respeitando essa lógica. Quanto mais séries você fizer em um dia, mais tempo de recuperação você vai precisar. Agora, se você dá um estímulo para ombro e tríceps na segunda, provavelmente na quarta-feira dá para repetir. Vocês viram que eu falei nesse tópico passado de séries indiretas. O que seriam séries indiretas? Séries indiretas são séries residuais que você acaba tendo quando você trabalha em exercícios, por exemplo, multiarticulares. Se você vai fazer um supino, você tem um trabalho para ombro e tríceps. O que a literatura parece sugerir dentro dessa definição é que exercícios compostos, onde você tem um trabalho desses músculos, eles vão contar como meia série para aquele grupo muscular. Então lá na tabelinha de volume é importante que vocês tenham essa distinção também, porque daí vocês vão conseguir contabilizar esse trabalho a mais. Por mais que esse tipo de análise ele faça todo sentido, as evidências ainda não são bem consistentes. Parece ser o mais interessante. E de fato faz sentido. Se você parar para pensar, por exemplo, que você vai treinar peito, você vai ter trabalho de ombro e tríceps, esses músculos provavelmente devem crescer. Agora, se essa resposta ela se mantém assim, se o valor continua sendo meia série conforme você vai sendo mais treinado, é um outro questionamento. As evidências elas ainda estão começando. Mas eu acho que como esses músculos vão estar tendo algum trabalho ali, você contabiliza meia série, vamos deixar desse jeito, para que você também contabilize na tua tabela de volume total. Então, por exemplo, fiz um supino inclinado. Você vai ter flexão e extensão no cotovelo e você também vai ter um trabalho para os músculos
do ombro. Então você contabiliza esse volume de meia série para tríceps e ombro. Mesma coisa para costas. Só que para costas, o que vocês vão ter que entender é que daí vai exigir uma análise um pouco diferente. Por exemplo, você vai fazer um pull down, o pull down não tem tanta flexão de cotovelo. Se você fizer uma puxada, já tem mais flexão de cotovelo. Se você fizer um remate, tem mais flexão de cotovelo. Então vocês precisam analisar qual é o exercício que vocês estão fazendo. E aí entra mais uma coisa que eu acho que é muito interessante a gente discutir quando a gente fala de divisão de treino. Digamos que você quer desenvolver peito, mas você não quer desenvolver muito tríceps, por exemplo, porque digamos que é um músculo muito dominante no teu shape, pode acontecer. Aí vocês percebem que a escolha do exercício ela pode ser diferente, por exemplo, ao invés de fazer supino, você pode fazer voador, você pode fazer crucifixo, crossover, exercícios onde você tenha menos extensão no cotovelo, para que você tenha menos dessas séries residuais. Então a escolha do exercício ela também começa a interagir com a divisão de treino, para que tudo forme um conjunto de informações que faça sentido para a divisão de treino que você precisa. Então a escolha de exercício ela também permite uma interferência nesse volume total através da modificação das séries residuais, essas séries indiretas. Então vocês percebem que quando vocês me fazem um questionamento sobre push-pull legs é bom, e eu falo, pessoal, não tem como responder isso. Porque eu preciso saber o que você está fazendo e como você está distribuindo esse volume. Você me dizer que está fazendo push-pull legs não me diz nada sobre o teu treino, a não ser a divisão macro dele. O que eu preciso saber é o que você está trabalhando e a forma que você está trabalhando. E aí entra no que eu sempre falo. Divisão de treino obedece à regra de prioridade. Então não existe uma divisão fixa que é melhor para todo mundo. Vai depender do que você quer desenvolver mais. Por quê? Porque assim você vai respeitar o que a literatura diz sobre volume de treino e hipertrofia, séries indiretas e hipertrofia muscular, recuperação do treinamento, fracionamento e frequência. Então, a divisão de treino, ela obedece a todas essas regras, o que faz que muitas vezes o treino ele tem uma característica individual. Ele não seja push-pull legs, ele não seja full body, ele seja um treino que vai mesclar todas essas nomenclaturas a nível macro do treino, mas que individualmente, às vezes você vai olhar um treino, e já aconteceu comigo, o cliente me pergunta, por exemplo, Lucas, por que no meu dia de treino de perna, que só porque ele começa, por exemplo, fazendo um leg press e uma extensora, eu treino junto ombro, bíceps e tríceps. E eu explico para ele, porque no teu volume total, de acordo com o que você me informou que você queria desenvolver, eu precisava completar essa sessão com o volume que faltava de cada grupo muscular. E aí o treino não tem uma característica única, ele tem algo que é o que eu falo, regra da prioridade. Para desenvolver aquele treino, a gente chegou à conclusão que o melhor era dividir daquela maneira. E se vocês respeitarem tudo que eu falei para vocês nesse vídeo, provavelmente vocês vão ter uma informação que de fato é mais complexa, mas ela é mais precisa para o que vocês querem desenvolver. E esse tipo de conteúdo é um conteúdo que eu queria gravar há muito tempo, porque senão as pessoas elas sempre vão cair, de repente, na divisão de treino da moda. E a questão é que vocês têm que pensar, privilegio o meu grupo muscular prioritário? Está encaixado no número de sessões que eu quero fazer na semana? Está encaixado de acordo com a janela de recuperação que eu estabeleci? Então, fazendo isso, vocês vão conseguir ter uma resposta mais precisa de qual é a melhor divisão de treino para vocês. E é por isso que eu quis fazer esse vídeo para trazer esse conteúdo. Dos tópicos que eu queria abordar, pessoal, eu acho que eu abordei tudo. Eu vou agradecer a vocês pela atenção. Muito obrigado por todo o carinho, por acompanhar esse conteúdo. Eu tô planejando aumentar a frequência no YouTube, mas já digo para vocês, né, não é algo fácil. Então, eu ainda tô meio que engatinhando nesse ramo de produção de conteúdo. Não no sentido de produzir conteúdo, mas entender toda a estrutura. De ver que tem uma necessidade, de repente, de ter uma equipe para que eu possa me dedicar mais à produção de conteúdo. Só que, por enquanto, é difícil porque eu tenho que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, a minha frequência fica prejudicada e eu sei que o engajamento também. Mas, de qualquer forma, eu agradeço muito a vocês. Os avisos de todo final de vídeo. Treinem, se alimentem bem e estudem. Agradeço pela companhia. Desejo aí ótimos dias, bons treinos para vocês. E nos vemos no próximo vídeo. Abração. Até!